Embora os nodos lunares estejam presentes também na astrologia ocidental, é a astrologia védica que dá uma grande importância a eles, onde eles são chamados de Rahu e Ketu. Rahu, o nó do norte da Lua, e Ketu, o nó do sul. Eles são chamados de planeta sombra, porque na verdade eles não existem fisicamente, eles são pontos matemáticos. E na prática, eles são a sombra que cobrem o Sol e a Lua durante os eclipses. Para entender a Ketu, você tem que entender a história que existe no nascimento de Rahu e Ketu. Então, contando de uma maneira muito resumida, há uma história mitológica muito importante na Índia, que é a união dos Asuras e Devatas, que normalmente são traduzidos como demônios e deuses, quando eles se uniram temporariamente para bater o oceano de leite e fazer o néctar da imortalidade. Porém, os deuses, depois de feito, não queriam cumprir a sua parte no acordo e entregar a parte que os Asuras teriam direito do néctar e pediram ajuda a Vishnu. E Vishnu tem uma peculiaridade quando ele ajuda, que ele na verdade nunca pune ninguém. Ele é tão abundante que ele distribui bênçãos sempre que ele entra na história. Então, ele se disfarça de uma mulher muito bonita, chamada Mohini, e dança. E os Asuras ficam tão encantados, né? É um grande presente divino você ver Vishnu dançando, que eles não cobram a parte deles. Somente um Asura, acho que é Abhimanyu o nome dele, depois eu pesquiso, ponho aí certinho, que ele decide cobrar a parte dele. Então você imagine uma reunião onde estão todos os dévatas, cada um segurando uma taça, e eles estão esperando Mohini despejar o néctar da imortalidade na taça de cada um. E esse Asura chega lá bem quietinho e se coloca na fila entre o Sol e a Lua. E aí o Sol e a Lua percebem aquela pessoa que eles nunca tinham visto antes e sinalizam a Mohini que tem uma pessoa estranha lá. E aí tudo acontece muito rápido, né? Mohini se vira, vê o Asura percebe que foi descoberto e bebe rapidamente o conteúdo da taça. E Vishnu ele é representado com um disco que ele roda entre os dedos, né? Então ele lança aquele disco dele e ele corta o Asura aqui mais ou menos na altura do peito. Porém, como ele já havia bebido o néctar da imortalidade, o Asura não morre e ele se torna uma criatura cortada em dois pedaços. Então, o pedaço de cima é Rahu, o nó do norte, e o pedaço de baixo é Ketu. E eles estão no mapa num ângulo de 180 graus, eles sempre estão num eixo. Então, quando você tem um na casa 1, o outro estará necessariamente a 7 casas de distância, estará na casa oposta. E aí, qual é a questão? Quando você tem essa metade, o nó do norte, ele é uma cabeça sem o corpo. Em muitas representações, ele é representado com uma enorme boca, assim, comendo uma bola desproporcional para o tamanho da boca dele, e atrás não tem corpo nenhum. Então a gente diz que Rahu são esses desejos que você vai colocando sempre para dentro, e como você não tem um estômago para sinalizar que a comida caiu, você vai comendo cada vez mais. Dizem que Rahu é o ponto que mostra o desejo que nos traz a essa encarnação, é o que nos falta, é aquilo que você deseja muito, porém você não tem limites, você não consegue chegar num ponto que você fala, não, tá bom, conquistei tudo que eu quero, é por aí. E Keto é o corpo sem cabeça, ou seja, é a maior parte, porém ela não tem uma direção, não tem uma vontade e tende a ficar abandonada. Muitos falam que Keto no mapa revela o que nós fizemos em excesso na vida passada. Então, Keto traz uma sensação, digamos, talvez de fastio, dê para dizer. Então, os assuntos de Keto, onde está Keto, mostra onde nós temos uma grande facilidade, nós nos metemos nisso até mesmo sem querer, porém nós não damos importância a isso, é algo que é tão fácil que você não dá tanto valor. Então, por exemplo, nós poderíamos, digamos,
Rahu e Ketu estão no eixo casa 1, casa 7, que é a relação entre eu e o outro. Então, esse fastio, esse Ketu na casa 1, é uma personalidade, de repente, que já foi muito desenvolvida em encarnações anteriores, e hoje em dia há uma indiferença, a pessoa muda de visual, muda de tribo e não dá grande importância para isso, porque Rahu, o ponto do desejo está todo na casa 7, na casa 8, na casa do outro, na casa das relações, em estar com as pessoas, em desenvolver uma relação com o público. Se a gente inverte isso, então digamos que Ketu está na casa 7, a gente fala que é uma pessoa que se dedicou demais a parcerias, ao público, às suas relações sociais, é uma pessoa que tem facilidade para se colocar nessas situações, até ter uma relação pública forte, porém o que ela tem que desenvolver é justamente a casa 1, que é a casa do eu, da personalidade e tal. E assim nós vamos por eixos, né? Eixo da casa 2, casa 8, eixo do dinheiro, eixo da casa 3, casa 9, o eixo do conhecimento, da casa 4, casa 10, o eixo da relação de carreira com a casa, né? O público e privado, e assim por diante. Então, lembre-se também que o planeta que governa a casa onde os nodos está é o que dá o tom se o nodo é positivo ou negativo. Então, Rahu está em Libra, quem governa esse Rahu é Vênus. Então, você tem que prestar atenção se Vênus está bem posicionado, porque é um Rahu que bebe da influência do regente da casa. Foi um vídeo rápido, espero que ele tenha esclarecido as tuas dúvidas sobre Rahu e Ketu, que são extremamente importantes na astrologia védica. E até uma próxima.